O problema é que as pessoas, elas não analisam o contexto. Pega o texto isolado e determina a sua interpretação. O texto vai determinar em que sentido a palavra está ligada. Deu para entender? Bem, vamos lá. Vamos mostrar que a alma não morre. Primeiro, o corpo não é o ser real. Você não é o corpo. Você habita neste corpo, que faz parte da composição do ser que Deus criou, do ser humano. Mas você é espírito. É por isso que quando Jesus vier, nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo espiritual, para ir com ele viver lá nos céus. Amém? Porque o ser, para ser completo, ele precisa de corpo. Os anjos têm corpos espiritual. São seres espirituais, mas têm corpos espirituais. Os homens têm corpos espirituais. São seres espirituais que habitam num corpo, aliás, corpo humano, material, para viver neste mundo material. Deus nos deu um corpo físico, um corpo matéria. Os demônios e Satanás, que é o diabo, ser perverso, são espíritos sem corpos. Essa é uma das punições de Satanás. Esse é um dos tormentos de Satanás e dos demônios. Eles não têm corpos. Eles não têm como se comunicar, nem no mundo interagir, nem poder relacionar-se, nem no mundo espiritual, nem no mundo matéria. Ah, mas evangelista, o Hélito, irmão Hélito, o diabo não intervém nesse mundo, não age? Age. Mas através de mim e de você. Ele usa o ser humano. Ele trabalha operando neste mundo matéria, usando as coisas material, mas ele não pode, o diabo, gente, escuta uma coisa. O diabo não tem corpo. É por isso que ele se aposta do corpo humano. É por isso que ele toma possessão. É por isso que pessoas estão endemoniadas, possessas. Porque há uma diferença da opressão maligna e da possessão maligna. A possessão maligna é o que estava acontecendo com um endemoniado gadareno. Estava possuído. Os demônios tomaram posse do corpo do endemoniado gadareno, tirando o entendimento e a razão dele e levando ele a viver como um animal em cemitério, com uma força sobrenatural, quebrando cadeias, colocando medo no povo, parecendo um bicho, um monstro, sem raciocínio, porque os demônios já possaram. Irmãos, você não sabe o que é uma pessoa possessa. Cuidado. Você que brinca com Satanás, você que diz que o diabo não existe. Eu vou trazer esse assunto aqui também agora. Cuidado você, viu, meu amigo? Cuidado. Os demônios existem. O diabo existe, não é as pessoas, não. Não é o nosso pensamento, não. É um ser espiritual que opera no nosso pensamento, no nosso entendimento. Cuidado. Rapaz, você não sabe o que é uma pessoa possessa. Olha, é ficção? É. Mas aquela ficção é o que acontece na realidade. Você já assistiu aquele filme O Exorcismo, O Exorcista? Onde uma jovem possessa e demoniada, aonde esses filmes de possessão você vê a pessoa com uma força bruta, a pessoa muda a fala, a pessoa cria uma expressão terrível. Isso é a possessão maligna que expressa o seu mal, a sua monstruosidade através da expressão humana, quando os demônios se apossam de um corpo humano, de uma pessoa. O endemoniado gadareno, aquele homem vivia que nem um animal, que nem um monstro, com uma força sobrenatural, vivia se machucando, vivia uivando, vivia dentro de cemitério, vivia sem paz, sem lar, sem família, sem direção, sem consciência, sem razão. Quando Jesus chegou, a palavra revela, eu creio na palavra, viu? Isso aqui não é ficção não, isso aqui é realidade de Deus. Jesus repreendeu e expulsou aquela casta de demônio que estava possessando, que estava operando na vida daquele homem, o endemoniado gadareno. Cuidado, você não sabe o que é uma pessoa possessa. Está pensando que essas mentiras que está aí dentro dos púlpitos, você está com demônio e tal, isso é o diabo enganando o povo. Quer ver uma pessoa possessa? Vai na África.
Vai na África, vai conhecer e ver aqueles rituais de voodoo que eles lá oferecem às suas entidades, que é demônio. Vai ver o que acontece lá. Vai ver o que acontece lá. Vai ver a ação dos demônios, do diabo na vida do ser humano. Lá naquele povo na África. No Brasil também tem. Só que no Brasil o diabo ele tem outra forma de trabalhar. Porque o reino das trevas é organizado. E ele trabalha dentro de um critério em cada nação. Mas você não entende isso porque a sua mente não alcança. A sua mente não alcança. Porque isso são ensinos espirituais. O diabo existe, irmão. Existe a possessão e a opressão. Saul estava oprimido, perturbado, na mente. Era preciso Davi tocar a harpa para ele acalmar. Ali era uma opressão. Agora, a possessão não, meu irmão. A possessão é os demônios habitando, tomando conta do corpo humano e tirando o racional do homem. Levando o homem a viver que nem um animal. Então nós não somos o corpo. Nós habitamos nesse corpo. E sabe por que Satanás toma posse do nosso corpo, se a gente der lugar? Porque ele é espírito. Ele não tem corpo. Os anjos não se apossam do corpo de ninguém. Sabe por quê? Porque os anjos têm corpos. Sabe por que os espíritos malignos se apossam do corpo das pessoas? O que Paulo expulsou no corpo daquela jovem, lá em Atos 16, não foi a mente dela. Não foi a influência na mente dela. O que Paulo expulsou naquela jovem, lá em Atos 16, foi um espírito de adivinhação. Um demônio operando naquela jovem com outra forma, dando a ela a capacidade de adivinhar. Se eu for entrar nesse assunto aqui e explicar a ação do diabo nessa área, não vai dar para eu concluir isso aqui. Vamos lá. Então a alma, estou mostrando aqui que a alma não morre. A alma é o ser real, que habita no corpo. O corpo não é o ser real. O corpo é a bainha da alma, pela qual Deus nos deu esse corpo para vivermos neste mundo matéria. E eu vou provar a você, biblicamente, que o corpo não é a alma. E se você quiser refutar, prepare uma refutação com argumentos plausíveis da palavra, tá? Não venha dizendo, mas eu creio assim, minha interpretação. Não, eu não quero saber da tua interpretação, do teu entendimento, da tua forma de crer. Me convença com argumentos plausíveis da palavra. Eu estou mostrando aqui que a alma não é o corpo, que a alma não morre, que o corpo não é a pessoa real. O corpo é onde habita a alma, é o tabernáculo, é a bainha da alma. Quando Jesus vai dizer, não tema aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Cara, me ajuda aí, ó. Meu irmão, usa a tua inteligência. Aprenda o que Jesus está ensinando aí. Aí já entra o ensino da distinção de alma e corpo. Me ajuda aí, meu irmão. Aprenda a realidade. Jesus vai dizer lá em Mateus 10, 28, não temam aquele que mata o corpo e não pode matar a alma. O que você aprende aí, meu irmão? Use a tua razão, teu entendimento, tua inteligência para examinar as escrituras, entender o que tu está lendo. Jesus está mostrando que o corpo não é a alma. Que o corpo morre, mas a alma não. Deu para entender? Agora, para provar mais a você ainda, dentro de argumentos plausíveis da palavra, abre a tua Bíblia aí, ou então você escuta o que diz lá na carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Gente, isso aqui é muito sério, gente. Olha, capítulo 5, versículo... Eu vou ler do 6 ao 8. Eu vou ler, não precisa nem explicar. Se você for inteligente, você já vai aprender o que aqui eu quero te mostrar. Que a alma não é o ser real. Que nós não somos o corpo. Habitamos nesse corpo. O ser real não é o corpo. Agora o corpo faz uma parte, não é, distinta do nosso ser, da nossa personalidade. Mas nós, o ser eterno, não é o corpo. Vamos lá, você vai aprender agora se você for inteligente. Não precisa nem eu
explicar, mas eu gosto de explicar. Mas se você for inteligente, você vai aprender logo na leitura. Olha o que Paulo vai dizer, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6 ao 8. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para estar com o Senhor. Precisa eu dizer mais alguma coisa aqui? Deu para você perceber que nós não somos o corpo. Nós habitamos no corpo. Rapaz, olha a leitura. Olha o que Paulo vai instruir. Olha o que Paulo vai ensinar aos irmãos na igreja de Corintos. Na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 6, o 7 e o 8. Para você aprender. Vou ler de novo e agora vou explicar. Paulo vai dizer: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos por fé no Senhor e não por vista. Mas temos a confiança e desejamos antes deixar este corpo. Oxe, deixar este corpo? Se eu fosse o corpo, não tem lógica eu dizer deixar o corpo. Se eu moro numa casa, eu posso dizer, vou deixar essa casa. Vou sair dessa casa. Vou para outra casa. Por quê? Porque eu não sou a casa. Eu moro na casa. Mas a pessoa real não é a casa. É quem mora nela. Deu para entender? Eu não sou o corpo. Eu moro, eu habito neste corpo. E para concluir esse ensino, para você aprender que o corpo não é a alma, que o corpo não é o ser real, olha o que Pedro vai dizer na sua segunda carta, no capítulo... Deixa eu ver aqui. Pedro vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 13. Olha o que Pedro vai dizer. Segunda carta do apóstolo Pedro. Essa carta aqui foi universal para os irmãos que estavam em toda a área da Ásia Menor. Essa carta aqui não é para judeu, não é para gentil. Essa carta aqui não é só para um grupo. A palavra de Deus não é só para judeu. A palavra de Deus é para todos que querem andar na verdade. É para toda a humanidade. Seja o Velho Testamento, o Novo. Agora, para você conhecer o meio de salvação, para você conhecer o novo pacto de Deus para o homem chegar a ele, por onde ele estabelece, agora que não é mais pela lei, é pela graça, você tem que conhecer Mateus, Lucas, João, Marcos, Apocalipse, Atos, Coríntios. Por quê? Porque o Novo Testamento ele vai trazer a revelação do novo pacto. Começando lá em Mateus, nos Evangelhos. Jesus vem agora como luz, não só para iluminar os judeus, mas para iluminar o mundo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Jesus não é a luz só do judeu. Jesus não é a salvação só para judeu. Jesus não é a verdade que liberta só para judeu. Jesus não veio só para o judeu. Ele veio para a humanidade. Ele é o Salvador. Ele é o Remidor. Ele veio libertar. Não foi só o judeu do pecado da lei. Ele veio julgar. Ele veio livrar toda a humanidade da condenação do pecado original. O pecado original, judeu, grego, qualquer um. Então nós estamos aprendendo aqui é bom demais, aqui é ensino. Aqui você é instruído para a edificação do conhecimento, do entendimento para a sua vida com Deus. Nós estamos aprendendo aqui que a alma não é o corpo. E Pedro vai dizer aqui,
Já explicamos que o inferno não é a sepultura. Agora, estamos explicando que a alma não é o corpo. Pedro vai dizer aqui, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vamos ler. E tenho por justo, enquanto estamos neste tabernáculo, despertar-vos com a demonstração, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. O que é que Pedro está dizendo aqui? Sabendo que enquanto eu estou nesse tabernáculo, o que é tabernáculo, irmão? O que era o tabernáculo? Era o local de morada de Deus, na velha aliança, aonde Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, aonde a presença de Deus ela era simbolizada na arca da aliança, que estava no tabernáculo, que estava ali, como o local de morada de Deus. Depois fizeram o templo, que na velha aliança era conhecido como casa de Deus, onde Deus habitava, o tabernáculo. Aí Pedro vai usar essa referência para dizer assim: enquanto eu estou neste tabernáculo, eu tenho que estar ensinando a vocês, mas sabendo que brevemente eu deixarei este tabernáculo. Que tabernáculo Pedro está falando? Do corpo. Pedro está falando da sua morte. Pedro está falando da saída do corpo. Porque o que é a morte? Separação. Thanatos no grego. Morte quer dizer separação. Morte não é extinção. Morte não é ficar inerte, ser aniquilado. Morte é separação. Deu para entender? Então Pedro está dizendo: eu estou sabendo que serei separado deste corpo. Deixarei este tabernáculo. Pois a morte é a separação do ser real, espiritual que habita neste corpo. Isso é a morte. Mas a alma não morre. É o corpo que morre. Nós não somos o corpo. Nós somos a alma que habita no corpo. O corpo é uma parte que compõe a essência, a existência do ser. Mas o homem não é só corpo, ele é corpo, alma e espírito. Duas substâncias espiritual que é eterna, não morre. Mas o corpo, por causa do pecado, que é a substância material, morre. E é por isso que nós vamos ter um corpo eterno, que esse vai ser transformado. É por isso que Paulo diz: desejo deixar esse corpo. É por isso que Pedro diz: sei que vou sair deste corpo. Deu para entender? Então, aprendemos aqui que a alma não é o corpo. Que o corpo morre, a alma não. Esses textos que eu dei, precisa mais alguma coisa?